Quantos espíritos encarnados estão revoltados hoje? Quantos espíritos desencarnados estão revoltados hoje? Então vamos lá, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, né? Que a gente possa sintonizar com Ele, sintonizar com a nossa querida espiritualidade amiga, nossos benfeitores, para que a gente possa tirar desse momento juntos a melhor reflexão para a nossa vida, né? Que a gente possa mergulhar um pouco mais em nós nesse momento e puder, né, sentir a presença de Jesus em nós, para que tudo isso que viermos a falar aqui faça um sentido maior na nossa vida, né? Então hoje nós vamos falar sobre o capítulo 9, que é Bem-aventurados os mansos e pacíficos, mas vamos trabalhar especificamente o item 8, né? O item 8 fala de obediência e resignação. E quem nos traz esse capítulo, esse item, é Lázaro, né? E ele vem trazendo uma reflexão que foi escrita, ou melhor, que foi oferecida para nós em 1863. Nós estamos falando de algo de mais de 150 anos, 160 quase, né? É uma comunicação que é muito atual, que é extremamente atual. A gente vai entender isso. E realmente, antes da gente entrar ali, quando a gente fala em obediência, né? Obediência é uma coisa que, não sei vocês, mas a mim, a palavra incomoda. E a gente precisa entender por que ela incomoda. Por que essa palavra traz alguns elementos em nós, né, que ainda não estão pacificados, né? E olha que está dentro do capítulo Bem-aventurados os mansos e pacíficos, né? Então essa palavra não está pacificada em nós. Então a gente precisa entender um pouco mais sobre essas duas palavrinhas que são tão necessárias, principalmente para a gente viver o momento que nós estamos vivendo hoje, para a gente poder sentir melhor tudo isso que nós estamos passando nesse momento atual, né? Então, vamos ao item, vamos ao que escreveu Lázaro. Ele fala assim: a doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação. Olha que ele já começa falando que isso vem forte de Jesus. Duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. Então ele já está falando que são duas coisas que são companheiras da doçura e que nós confundimos ainda com a passividade, com a negação. Não, essa questão de ser obediente, de ser resignado, não, eu tenho um temperamento forte, eu tenho uma personalidade que não me permite ser assim, né? Então a gente começa a refletir um pouco melhor sobre isso, né? E aí Lázaro continua: a obediência é o consentimento da razão. Olha que bacana, né? Ele fala isso, nós vamos explorar um pouco melhor isso, né? Então ele fala que a obediência é o consentimento da razão. Ou seja, vamos usar essa razão para compreender a obediência. E ele continua: a resignação é o consentimento do coração. Ou seja, o que ele quer dizer com isso, né? O que quer dizer essa figura que ele traz aí da questão do coração, né? Ou seja, o consentimento daquilo que está em nosso íntimo, né? Aquela essência amorosa que nós trazemos em nós ainda a ser desenvolvida, né? O germe amoroso. E ele continua: ambos são forças ativas, não são passivas, ele fala, são ativas. O que quer dizer ser ativo? É que é necessário esforço, necessário trabalho. Esse é o conceito de ser ativo, né? Não é uma coisa passiva, onde eu tenho que simplesmente dizer assim, sim. Não, eu preciso compreender.
é preciso ter um esforço, né? Então, ambas são forças ativas, pois trazem o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair, né? O pusilânime, que é o fraco moral, a fraqueza moral, o pusilânime não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Vamos entender por quê quando a gente dissecar um pouco a obediência e a resignação. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. Essas virtudes são desprezadas, meus irmãos, até hoje. Ele veio, Jesus, no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção. A nossa sociedade até então ainda perece por isso. Veio fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Também está presente hoje. Cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício, que devem salvá-la ou perdê-la. A virtude de vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Vejam, é algo muito atual, né? É exatamente isso que nós estamos vivendo. Ainda uma distorção do crescimento da inteligência com o crescimento da moralidade, que é algo que está se buscando o equilíbrio, né? Mas ainda é presente na nossa existência, né? E ele continua: digo apenas atividade porque o gênio se eleva de súbito e descobre momentaneamente os horizontes que a multidão só verá depois dele, enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um objetivo menos brilhante, mas que atesta a elevação intelectual de uma época. E aí, prestem atenção no que ele fala. Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos e obedecei à grande lei de progresso, que é a palavra da vossa geração. Então ele está dizendo muito claramente que nós estamos recebendo impulsos ao nosso crescimento. São elementos que vão nos auxiliar na construção dessa evolução moral que todos nós estamos buscando. Então os impulsos estão sendo dados por toda essa imensa legião de espíritos benfeitores que são colaboradores do Cristo e estão aí à nossa volta, nos estimulando, nos impulsionando para que possamos crescer como espíritos, né? E ele fala assim: infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. É preciso ampliar a nossa visão. É preciso ampliar além do nosso ponto de vista, muitas vezes ainda restrito aos nossos vícios. Ainda precisamos de muito esforço para ampliar essa visão, para que possamos ainda olhar além daquilo que muitas vezes estamos presos a observar, diante das nossas fraquezas ainda. Então ele está convidando a gente a abrir. Por que ele fala preguiçoso? Porque dá trabalho. E a gente precisa então ser estimulado por essa força espiritual que está à nossa volta, para que possamos olhar além, né? Não fecharmos o nosso entendimento, como ele está colocando aqui. Ele diz assim: infeliz, porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde com o duplo esforço do freio e da espora.
Olha que imagem que ele traz para nós, né? É como se a gente precisasse ser domado ainda. Os nossos, né, a nossa rebeldia precisa ser domada. Então é preciso, ao mesmo tempo, o freio e a espora, ou seja, a gente precisa ser controlado ainda para que tenhamos aí necessariamente que olhar para o sentido que devemos olhar para o Cristo, olhar para todos os exemplos que Ele nos trouxe, olhar para tudo aquilo que está à nossa volta e que precisa ser percebido por cada um de nós, dentro daquilo que Jesus veio trazer para nós, dessa doutrina amorosa, né? Ainda vemos muito julgamento, ainda vemos no nosso meio espírita muitas pessoas julgando uns aos outros, ainda vemos muita restrição de olhar sobre aquilo que devemos ter, que é o respeito ao tempo do Espírito. É preciso olhar com atenção tudo aquilo que está à nossa volta, para que possamos então, a partir dos ensinos do Cristo, pôr em prática verdadeiramente na nossa vida. E ele diz, com uma pitada de esperança para fechar, ele fala assim: toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde. Toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde. Mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos docilmente aos ensinamentos do Cristo. Então, esse guarda aí um determinismo importante para nós. O único determinismo que podemos ter é que todos nós um dia cederemos a esse orgulho. Todos nós um dia seremos perfeitos diante de um quadro evolutivo que estamos fazendo há milhares e milhares de existências. É preciso então olhar com esperança a mensagem do nosso querido irmão Lázaro, né? que foi trazida em 1863 e nós estamos no ano de 2021, falando dela com uma tremenda atualidade, com uma tremenda situação cotidiana que ainda vivemos nos nossos dias de hoje, né? Então vamos falar um pouquinho do significado da obediência, porque é algo que me chama a atenção e eu acho tão importante a gente abordar isso, né? Obediência é o ato pelo qual alguém se conforma com ordens recebidas. Então isso é o que está no dicionário, né? Significado de obediência: ato pelo qual alguém se conforma com ordens recebidas. E o que é, então, conformar? Estar de acordo com, né? Estar de acordo com. Estou conformado, estou conforme, estar de acordo. Estar conforme, né? Então, esse é o sentido de obediência, né? Para nós, eu vou dizer por mim, não posso falar por nós. Para mim, por exemplo, é um grande desafio a questão da obediência como um todo, né? Isso é claro, até porque eu mesmo vivenciei na minha juventude a oportunidade de seguir uma carreira militar, né? Eu estudei no colégio militar, eu poderia ter optado por seguir uma carreira militar. E naquela ocasião, no alto da minha juventude, na minha adolescência, vamos chamar assim, né? Porque era uma decisão entre o adolescente e a juventude, eu defini que jamais eu iria para a carreira militar, porque eu não ia ficar recebendo ordens ou estaria sendo obediente àquilo que eu não concordava. Então essa foi meu traço de impulsividade do meu orgulho, que me impediu, né, de seguir uma carreira, né, mobilizado por um sentimento desordenado. Isso eu estou falando depois, né, da minha experiência de vida, né, onde eu poderia olhar para trás e olhar aquilo que eu construí, né? Então,
é estar conforme, é estar de acordo, né? Isso, para nós, é fundamental para adequar àquilo que a gente sempre fala, que nós precisamos mudar o nosso ponto de vista sobre a nossa própria existência. É preciso olhar com cuidado o que significa estar conforme, estar obediente às situações que nós vivenciamos. O que é que significa isso, né? Por isso ele fala que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes, né? E eu queria que vocês escrevessem aí o que para vocês é o ser obediente, porque essa é uma percepção que cabe a gente ter um olhar sobre aquilo que impacta em cada um de nós, né? E aí a gente pergunta: a quem nós devemos ser obedientes? Quais os motivos que me levariam a obedecer esse alguém? Então, a primeira coisa que vem é ser obediente a Deus. Ser obediente a Deus em primeiro lugar. E se a gente for pensar em ser obediente a Deus em primeiro lugar, a gente precisa então trazer a razão por que eu devo ser obediente a Deus. Se Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, isso foi trazido por nós, para nós, pelos Espíritos. Então, quando Kardec pergunta, o que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Esse Deus, que é inteligência suprema, que é todo amor, que é todo bondade, ele não pode ser contra cada um de nós. Ele é um Deus amoroso, trazido por Jesus. É um Deus que quer o nosso melhor. É um Deus que controla o universo. Entendem? Ele é aquele que conduz diante dessa amorosidade suprema, dessa inteligência suprema, diante de sua lei, a lei de amor, ele conduz não só a humanidade, mas todo o universo. Não só esse planeta, através de Jesus, mas a todos nós, a todas as suas criaturas. Então, devemos obedecer a Ele? Não tem condições de pensar diferente. É preciso pensar que é algo racional, é algo que a gente precisa buscar dentro de nós, em nossa razão. Nós encontramos no Evangelho alguns exemplos dessa obediência. O Cristo, a todo momento, deixava claro que estava ali obedecendo aos desígnios do Pai, vivenciando aquilo, a sua encarnação planetária, como um exemplo de submissão, de amor, de subserviência, trazendo a cada um de nós o exemplo do que é servir, do que é ser amoroso. Então, esta obediência é trazida pelo Cristo em todos os momentos onde ele cita o Pai. Também temos o exemplo de Maria, a obediência de Maria frente àquele filho que desde muito cedo trazia uma característica diferenciada, de uma inteligência, desde a tenra infância, de uma capacidade de articulação. Não restringiu todo aquele esforço de Jesus, não interviu, não fez nenhum tipo de barreira em suas construções. Os apóstolos, que após terem sido
encaminhados por Jesus para que pudessem levar adiante toda a sua doutrina amorosa, foram obedientes à lei, né? Foram construtores de um caminho amoroso, né? Então nós temos esses exemplos, né? E aí a gente pode ter outros exemplos no nosso cotidiano também, né? A obediência aos nossos pais, né? A obediência que devemos guardar a eles, aos nossos professores, né? Aqueles a quem nós trabalhamos, aos nossos patrões. Mas às vezes meu patrão é irracional, meu patrão não é uma pessoa. Então é preciso olhar o nível de contribuição que cada um possamos dar dentro da moralidade. E se há algo que a gente não pode contribuir com uma nova construção, então nós devemos buscar outras oportunidades, mas não nos rebelar no sentido de colocar os nossos vícios, os nossos sentimentos desalinhados, né, cada vez mais pujantes, né? Então, esse exercício do servir, guardando a questão da moralidade, né, esse exercício do servir a quem devemos respeito, não significa em hipótese nenhuma fraqueza ou falta de personalidade, mas coragem, né, desprendimento, compreensão do que é a nossa vida e das nossas necessidades. A gente, mais de uma vez já falou aqui, a gente não está aqui nessa existência para viver só de brisa, para viver de ócio. Nós estamos aqui com um propósito. Qual é o propósito da nossa existência? Transformar esses sentimentos que habitam em nós. Para isso é preciso esforço, é preciso trabalho, para que possamos desconstruir tudo aquilo que está cristalizado em nossas memórias, esses sentimentos ainda difíceis que habitam dentro de cada um de nós. Eles precisam ser trabalhados. E não há nada mais importante para trabalhar os nossos vícios do que o servir. Do que o servir com boa vontade, com abnegação. É preciso ter esse olhar. É preciso entender que ao obedecer aos nossos pais, e Jesus também foi muito diligente nisso, né? Jesus, ele obedecia aos seus pais, obedecia a José, né? Obedecia a Maria, né? Mas ele construía através da sua articulação um novo olhar, né? Ele não se rebelava, mas ele então oferecia uma visão, oferecia entendimento, que é algo que nós podemos fazer, dentro das nossas limitações, obviamente, dentro das nossas características imperfeitas, mas nós podemos obedecer e trazer essa obediência como algo construtivo dentro da nossa construção amorosa. Outro exemplo importante que a gente pode dar, Chico. Tem alguém mais obediente do que Chico na nossa seara? Alguém que não se furtou a escrever tantas mensagens lindas que nós recebemos? Alguém que se doou seu tempo, né? Que dava ali, trabalhava até a madrugada para dar alento às pessoas que estavam angustiadas com suas perdas, auxiliava, né, através da sua mediunidade maravilhosa, tantos irmãos, tantos espíritos que estavam ali, tanto do lado espiritual quanto do lado físico, do lado terreno,
necessitando desse amparo mútuo, e Chico estava lá. Chico não se rebelava, falava assim, não dá para fazer, olha, já é meia-noite, vocês estão querendo que eu faça alguma carta aqui, né? Que eu escreva alguma coisa? Não, chega, vai para casa, eu estou cansado. Chico falava isso? Não, Chico não falava isso. Chico tinha um entendimento de sua missão. Que missão era do Chico? Chico, um espírito maravilhoso, muito além de nós. Mas ele também tem a missão de construir e de fortalecer as suas virtudes. Chico, então, era alguém muito além de nós, com certeza. Mas ele serve de referência. Ele serve de alento para nós da importância do que é essa obediência, né? Ser obediente é também ser resignado, aceitando a vontade de Deus frente a tudo que não podemos mudar, embora desejássemos. Está aí uma situação que a gente precisa entender frente ao que estamos vivenciando, né? Aceitar a vontade de Deus frente a tudo isso que estamos vivenciando, as perdas que estamos vivenciando, as angústias que nós estamos vivenciando, as dores. Não só as nossas dores de perdas, mas as nossas angústias da nossa manutenção da própria existência física. Ainda temos medo, ainda temos receio de voltar para casa. Ainda nos agarramos a tudo aquilo que está à nossa volta. Então, esta submissão ou esta resignação, que nós vamos trabalhar um pouquinho além, aceitando a vontade de Deus frente a tudo que não podemos mudar, o que nós podemos fazer da nossa parte? Fazer aquilo que nos é estabelecido como medidas de segurança, né? Guardarmos aquilo, sermos obedientes àquilo que está sendo oferecido como recomendação para o nosso momento pandêmico, né? Nós guardemos, né, as nossas seguranças, né, no sentido de que não aglomeremos, que possamos usar as máscaras, que possamos estar o tempo todo tendo os cuidados de asepsia, né? Esses são os cuidados que nós precisamos fazer. Mas, se ainda assim as coisas fugirem do nosso controle e formos contaminados e tivermos algum tipo de complicação, nós precisamos entender que tudo isso tem uma questão de vontade suprema. Nós devemos fazer sempre a nossa parte. Mas o que foge do nosso controle, não podemos nos rebelar. Só que isso não é uma visão passiva. Não é uma visão do automatismo. É preciso construir essa visão em nós. Ela é uma obediência construtiva, né? Para que a gente possa ter a consciência desperta dos nossos deveres diante de Deus e diante dos homens. É preciso ter esta construção do que nós devemos fazer e não nos rebelar diante de tudo aquilo que estamos vivenciando. A obediência liberta as consciências, induzindo ao serviço fiel e honesto onde fomos colocados, sem melindres ou desajustes. Quem nos fala isso é Emmanuel. A obediência liberta as consciências, induzindo-nos ao serviço fiel e honesto, onde fomos colocados, sem melindres ou desajustes. É
é necessário que articulemos, que possamos contribuir com a reflexão, que possamos dar a chance do outro pensar diferente e eu pensar diferente do outro, né? De poder mostrar aquilo sem desrespeito. É preciso falar sem desrespeito. É preciso falar daquilo que acreditamos, sim, mas sem a imposição daquilo que nós acreditamos. Não devemos impor nada a ninguém. O que vemos constantemente é uma guerra, onde um quer impor ao outro a sua posição. Nós devemos oferecer tudo aquilo que acreditamos e não impor ao outro, e sim convidar o outro a poder refletir sobre o nosso olhar, para que juntos possamos construir algo definitivamente comum, que seja o bem comum para todos nós, né? Vamos ver se tem alguma colocação. Vamos ver aqui. A Márcia coloca aqui: ser obediente é estar em paz com sua consciência. Sim, ser obediente é estar em paz. Você sendo obediente estará em paz, né, Márcia? É bem isso mesmo. Marquinho fala: penso que a falta de humildade dificulta a obediência. Não, sem dúvida, sem dúvida. O orgulho é algo que nos atrapalha muito, né? Então, realmente, essa questão de querer colocar o nosso ponto de vista, né? É o nosso ponto de vista que precisa prevalecer sobre o outro, né? Porque eu sou melhor que o outro. Eu preciso ser escutado, eu preciso ser ouvido, né? Então, isso é que é difícil para nós. Isso é muito difícil a gente controlar. Nós precisamos construir isso em nós, né? E a Márcia complementa: e a lei de Deus está impressa em nossa consciência. Exatamente, Márcia. Décio diz assim: ser obediente é ter a sensatez que estamos em um processo evolutivo, que leis maiores regem o universo e devemos ter a sabedoria de usar o nosso livre-arbítrio em prol de nossa caminhada evolutiva. É isso, é estar em consonância com essa lei, né? Que é isso que a gente precisa buscar, né? É o que a Márcia disse: a lei está impressa em nossa consciência, né? É estar o tempo todo consultando a nossa consciência para que a gente possa entender, né? Compreender essa lei de Deus diante da nossa existência atual, né? O que ela está refletindo, né? Legal. E aí, só para complementar o tema da obediência, tem aqui no livro Vinha de Luz, de Emmanuel, no capítulo 126, ele fala então da obediência construtiva. E aí começa com uma citação de Paulo, em carta aos Efésios, que diz assim: e assim vos rogo eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Essa é a frase de Paulo aos Efésios. E aí Emmanuel fala: na leitura do Evangelho é necessário fixar o pensamento das lições divinas para que lhe sorvamos o conteúdo de sabedoria. No versículo, sob nossa atenção, reparamos em Paulo de Tarso o exemplo da suprema humildade, né, Marquinhos? A suprema humildade perante os desígnios da providência. Escrevendo aos Efésios, declara-se o apóstolo prisioneiro do Senhor. Olha que interessante, né? Ele diz que ele é o preso do Senhor. Aquele homem sábio e vigoroso que se render a Jesus incondicionalmente às portas de Damasco, revela à comunidade cristã sublime qualidade de sua fé. Não se afirma detento dos romanos, nem comenta a situação que resultava da intriga judaica. Não nomeia os algozes, nem se refere às sentinelas que o acompanham de perto.
Não examina serviços prestados, não relaciona lamentações, compreendendo que permanece a serviço do Cristo e cônscio dos deveres sagrados que lhe competem, dá-se por prisioneiro da ordem celestial e continua tranquilamente a própria missão. Simples frase demonstra-lhe a elevada concepção de obediência. Anotando-lhe a nobre atitude, conviria lembrar a nossa necessidade de conferir primazia à vontade de Jesus em nossas experiências. Quando predominarem nos quadros da evolução terrestre, os discípulos que se sentem administradores do Senhor, operários do Senhor e cooperadores do Senhor, a Terra alcançará expressiva posição no seio das esferas. Imitando o exemplo de Paulo, sejamos fiéis servidores do Cristo em toda parte. Somente assim abandonaremos a caverna da impulsividade primitiva, colocando-nos a caminho do mundo melhor. Observa que interessante essa colocação de Emmanuel, né? Então ele fala assim, né? Será que a gente observa ou percebe que somos administrados por Jesus? Ou seja, que há uma gestão desse planeta, né? Que há uma figura plena de amor como Jesus, um espírito dessa envergadura, trabalhando por nós, servindo a cada um de nós? Será que nós não conseguimos perceber isso em nossas vidas? E sermos cooperadores dele? Vamos começar a ser cooperador de Jesus por nós, olhando para nós, nos percebendo e percebendo a grandeza desse acompanhamento, para que possamos ter a serenidade de cooperar com Ele em relação ao próximo, né? Se a gente puder perceber, né, que ser discípulo de Jesus é ser um colaborador do Cristo, talvez isso comece a transformar um pouco a nossa percepção, a nossa visão, né? E ele diz assim, outra coisa muito importante: para abandonarmos a caverna, ou seja, aquela coisa primitiva da impulsividade, né? Para que a gente possa abandonar a nossa impulsividade, a vivência das sensações, para mergulhar nos sentimentos, como o Evangelho nos sugere, né? Para que possamos deixar de ser esse impulsivo, que muitas vezes a gente fala assim, não, eu sou assim mesmo, eu tenho uma personalidade forte, né? Isso quer dizer que eu sou impulsivo muitas vezes. Eu escrevo coisas, eu reproduzo escritas que muitas vezes não refletimos sobre elas. Mas minha impulsividade faz com que aquilo que clama mais forte em mim possa ser reproduzido ao outro. É preciso nos desvencilharmos dessas armadilhas que nós mesmos criamos para nós. Não mais as sensações, não mais a impulsividade, mas a reflexão, mas o encontro com a nossa consciência, como bem disse a Márcia, para que possamos então elevar os nossos pensamentos e buscar direcionar a nossa existência para aquilo que verdadeiramente importa. É difícil, mas é preciso olharmos no sentido dessa construção, para que possamos nos desvencilhar de tudo aquilo que nos prende, de tudo aquilo que nos puxa ainda para baixo, né? Então, isso aqui Emmanuel nos traz sobre obediência, né? Obediência construtiva. Muito interessante o que ele fala. E aí vamos mergulhar no significado da resignação,
O significado de resignação, segundo o dicionário, é submissão à vontade de alguém ou ao destino. Submissão à vontade de alguém ou ao destino. E aí também tem complementação também. Submissão aliada à constância e paciência em face dos infortúnios, coragem para suportar os rigores dos infortúnios, constância numa situação sem que se reaja contra ela, ou sem que o paciente, todos nós, se lamente dela. Isso está no Aurélio, né? Olha que interessante. Então, submissão aliada à constância e paciência em face dos infortúnios, coragem para suportar os rigores dos infortúnios, constância numa situação sem que se reaja contra ela, ou sem que o paciente se lamente dela. Submissão paciente aos sofrimentos da vida. Esse é o significado de resignação. Está bem contextualizado nos dias de hoje? Está bem contextualizado das nossas necessidades de olhar para a resignação? É isso que nós precisamos trabalhar em nós? Resignar-se, então, é submeter-se voluntariamente às leis de Deus, por reconhecer que, sendo Ele, Deus, o absoluto na perfeição, causa primária de todas as coisas, causa de tudo que existe. Deus não comete erros ou enganos, e suas leis sábias e amorosas são as que nos levam um dia a sermos espíritos felizes, espíritos amorosos. Então, devemos ou não nos resignar diante desse Criador, diante de tudo aquilo que não está ao nosso alcance mudar, embora desejássemos mudar. Resignar-se, então, é essa submissão voluntária, né? É o consentimento do coração. Ao entender que é preciso construir uma aceitação pacífica diante de tudo aquilo que não conseguimos modificar. Uma mudança de nosso ponto de vista sobre a nossa própria existência. Aceitação do sofrimento sem se rebelar, sem se revoltar. Quantos espíritos encarnados estão revoltados hoje? Quantos espíritos desencarnados estão revoltados hoje? Essa construção da resignação é fundamental para nós espíritos, sejamos encarnados ou desencarnados. Resignar-se é essa transformação do ponto de vista sobre nós e sobre aquilo que vivenciamos. É preciso modificar o nosso olhar frente a tudo isso que estamos vivenciando. Mas isso é construção, mas é absolutamente atual. É preciso, então, considerar quais são os motivos que me levariam a ser resignado. Confiança nesse Pai, confiança nessa inteligência suprema, nesse Deus todo amor. Confiamos nele, em sua sabedoria, no seu amor infinito, em tudo que ele representa para nós. Esse Deus que nos deu o dom da vida, que nos criou. Espíritos imortais. Isso é outra questão que nos leva à resignação. Nós precisamos nos perceber como espíritos imortais que somos. É preciso olhar além desse recorte existencial tão pequeno, dessa experiência existencial de 40, 30, 50, 60, 80, 100 anos, diante de uma vida milenar,
e de uma frente, um futuro imortal. Então isso nos ajuda a resignar, né? Nos ajuda a resignar a compreensão da lei de ação e reação. Nos ajuda a resignar diante de tudo aquilo que plantamos e colhemos. É fundamental que possamos compreender que isso nos leva a um ajuste para um caminho de amor, para um caminho evolutivo. É preciso, então, nos auxiliar nessa compreensão ou nessa resignação, a compreensão do compromisso de Jesus com cada um de nós, quando ele disse assim: olha, fica tranquilo, eu estou aqui, dirigindo esse planeta, dando todo amparo ao seu projeto evolutivo. O seu projeto evolutivo é o meu projeto com você. Isso não daria elementos suficientes para nos resignarmos? Ele veio até nós, encarnou para nós, para mostrar o que deve ser feito, para, de alguma maneira, contribuir com mensagens, com exemplos, e que foram depois transformados em mensagens pelos evangelistas, das bem-aventuranças, de tudo aquilo, como diz o capítulo, nos conclamando a ser mansos e pacíficos, para que possamos ser colaboradores fiéis dele, num mundo de regeneração que está sendo construído aqui, num projeto de regeneração espiritual com cada um de nós, que somos capazes, que temos o potencial de transformação, mesmo diante de tantas imperfeições que apresentamos ainda, mas todos nós trazemos em nós esse potencial, essa compreensão de que um dia todos nós seremos perfeitos, um dia seremos que nem Jesus. Claro que Jesus, desde a construção desse planeta, já era um espírito perfeito, um espírito crístico, mas nós seremos um dia também. Não se sabe, cada um de nós, um tempo, mas um dia seremos espíritos crísticos. Não sei quantos bilhões de anos teremos pela frente, mas é importante entender que todas as circunstâncias que estamos vivenciando fazem parte de um projeto, fazem parte de um elemento sustentador, de um elemento construtor para cada um de nós. É preciso olhar com esperança tudo aquilo que estamos vivenciando hoje. É preciso olhar além das dores, além das angústias, além dos sofrimentos. É preciso olhar com esperança para a nossa conquista evolutiva, que todos nós teremos, né? Joana de Ângeles, no livro Alerta, ela traz no capítulo 20, falava sobre inconformismo e revolta. Ela traz assim: não me conformo, explodem revoltados aqueles que da vida somente esperam vantagens e recompensas, quando são surpreendidos por acontecimentos que lhes pareçam desastrosos e trágicos. Bem atual, né? Deus é injusto, proferem com voz forte os que se supõem credores apenas de receber dádivas, embora, sem juízo, da vida somente retiram lucros e comodidades. Não mereço isto, bradam desatinados quando são colhidos pelo que denominam infortúnios e desgraças que os desarvoram. Não creio em mais nada, estridulam as pessoas tomadas por insucessos desta ou daquela natureza, que afinal, se fossem examinadas com seriedade e reflexão, constituiriam ocasião iluminativa, roteiro de felicidade. O homem teima em permanecer anestesiado pela ilusão, sem dar-se conta, conscientemente,
da fragilidade da organização carnal de que se encontra temporariamente revestido. Cada um, por isso mesmo, a si se concede privilégios e se faculta méritos que não possui. Examinassem melhor a vida, verificariam quais as ocorrências do trivial que atingem os outros. A eles também alcançarão, procurando preparar-se para enfrentar, com dignidade, quaisquer injunção ou dissabores, que são igualmente transitórios. Tudo é transitório. Tudo passa. É natural que, visitados por acontecimentos não habituais na memória das suas conveniências, derrapem no inconformismo, no desespero, na alucinação. A ação inexorável do tempo, entretanto, aguarda todos e modela-os, submetendo-os. Mesmo quando se pretende fugir da situação a que se vai arrojado, cai-se na realidade da vida que predomina em toda parte. E aí Joana finaliza com uma mensagem que nos estimula. Recebe o insucesso como fenômeno normal no esforço do teu processo evolutivo. Não te consideres inatingível. Acostuma-te à fragilidade do corpo e às necessidades de crescimento como espírito que és. Nenhuma dor te alcança sem critério superior de justiça. Sofrimento algum no teu campo emocional que se não acabe, deixando o resultado do seu trânsito. Utiliza-te das ocorrências que trazem dor para crescer e não te apresentes inconformado. Jesus, que veio à Terra exclusivamente para viver e ensinar o amor, sem qualquer culpa, nasceu em modesta gruta, passou pelo carreiro de inumeráveis injunções e partiu numa cruz, sob apupos e hostilidades, volvendo, no entanto, sol divino, que é em insuperável madrugada que dura até hoje, para que ninguém reclame, nem se revolte, nem se inconforme ante as ocorrências dolorosas do mundo. O que ela está propondo para nós, meus queridos? Resignarmos. Que nos resignemos diante dessa grandeza do Criador, dessa grandeza do nosso querido e amado Cristo. Que nós possamos enxergar além, que nós possamos mudar o nosso ponto de vista frente a todas essas vivências dolorosas que estamos passando. Que nós possamos olhar isso como algo transformador em nossas vidas, algo que possa ser construído diante de algo que nós não possamos mudar, de elementos que nos estimulam a repensar tudo aquilo que é mandatório dentro de nós, tudo aquilo que é presente, ainda vícios, ainda situações difíceis de serem transformadas, cristalizadas ainda em muitos de nós, mas que devemos romper pouco a pouco, não por um passe de mágica, mas por um processo construtivo, dia após dia, pequenas atitudes, pequenos olhares cotidianos. Não acreditemos que vamos fazer grandes transformações mágicas, porque elas não existem. Elas são resultado, as grandes transformações são resultados de pequenos esforços, de pequenos olhares, de pequenos momentos, que vão nos fazer transformar o todo de nós, o todo do nosso entorno. E assim a gente vai fazendo um processo de construção, elemento após elemento, né? Vício após vício, sendo transformado. Isso aqui é realmente um processo de construção dentro daquilo que nós refletimos hoje, obediência e resignação.
Vamos ver aqui alguma coisa. Isso aqui, vamos lá. A Cristiane fala aceitação, é isso aí, Cristiane, aceitação é fundamental nesse processo de transformação. A Nicéia fala, relutamos com a obediência quando valorizamos nosso interesse pessoal. Perfeito, é isso aí. Né? É preciso romper com essa questão do interesse pessoal, porque muitas vezes esse interesse pessoal está permeado pelos nossos vícios, né? Então é fundamental, né? O José Luiz fala da TV Cultura, né? Que está apresentando uma série de Kardec, é verdade. Bacana. A Vera diz, doutrina bendita, tudo remete a orgulho e egoísmo. É verdade, porque ela é o alicerce do vício que nós vivenciamos, né? A Márcia fala da reflexão parecendo ser a prece da serenidade. A Rita fala da reflexão da aceitação, esperança, fé e amor. A Beatriz fala como distinguir aquilo que não podemos mudar daquilo que podemos. Acho difícil às vezes ter resignação por não saber lidar com esse questionamento. É verdade, aquilo que nós podemos mudar sempre é aquilo que nasce de dentro de nós. A transformação que nós podemos fazer, né? Ou seja, toda vez que nós identificarmos que a nossa vontade, que é um atributo do Espírito, a vontade se fortalece e eu busco transformar, é exatamente esse olhar eu posso mudar. Eu não posso mudar o olhar do outro, eu posso contribuir para a mudança do olhar do outro, mas eu não mudo ninguém, eu mudo apenas a mim mesmo. Então, o que eu posso fazer é ter um outro olhar frente à minha existência. As coisas que eu acredito, em consonância com a minha consciência, elas precisam prevalecer em mim, não prevalecer no outro. Essa é a diferença, né? Eu preciso olhar aquilo que eu posso construir em mim através das minhas ações com o outro. Então, se eu consigo acionar minha vontade e mudar algo que está ao meu alcance mudar, a forma de eu pensar, a forma de eu agir, isso tudo está ao meu alcance fazer. Mas há coisas que não estão. E muitas vezes, na nossa ilusão, nós nos colocamos para modificar aquilo que o outro pensa, aquilo da forma como o outro age. E eu não tenho esse direito e nem posso fazer isso porque eu não conseguiria fazer. Então eu preciso olhar aquilo que está ao meu alcance fazer. Jesus não veio aqui para nós para dizer exatamente, para nos recriminar e dizer assim, olha o que você está fazendo, presta atenção, olha que absurdo. Não, Jesus veio mostrar aquilo que ele é a essência. E nós precisamos nos inspirar nessa essência para buscar transformar tudo aquilo que está em nós, né? A Kátia falava que lançou uma mensagem, não vi a hora se poderia terminar. É isso aí. Adriana, tá. Malu, muito será pedido a quem muito houver sido dado. Já temos o conhecimento e até o entendimento, mas os colocamos em prática, os vivenciamos no nosso dia a dia. É isso aí, é isso que nós temos que buscar, Malu. Temos que buscar transformar isso a tudo que nós já sabemos, porque nós sabemos de tanta coisa, nós somos capazes de falar as principais palavras de Jesus, as principais frases de Jesus, mas nós temos dificuldade em pôr em prática, porque ainda temos essas cristalizações que nós precisamos transformar em nós, né? Legal. Roberta fala, sim, como nos fortalecemos na fé com essas reflexões, né? É verdade, as reflexões são constantes, a gente precisa fazer isso mais vezes, né? Independente de ser juntos aqui, mas a gente precisa ler mais o Evangelho, né? Ter esse momento de reflexão em cada passagem, traz os elementos para o nosso cotidiano, né? A Cristiane fala, perfeito, temos que olhar para nós, olhar para dentro, identificar as nossas mudanças, melhorias individuais,
Parece egoísmo, mas essa é a grande transformação. E não é mesmo egoísmo, né, Cristiane? Porque, na verdade, a gente só pode dar aquilo que a gente tem para o outro. É preciso transformar o que temos para dar. É preciso olhar, dar o nosso melhor, dar aquilo que nós podemos dar de melhor. Então, isso é muito importante mesmo, né? Não confundir isso com egoísmo, né? Até porque nós precisamos construir constantemente dentro do servir, né? Nós só vamos conseguir construir tudo isso em nós servindo àquele que convive conosco, né? Servindo àquele que está conosco, né? Muito bem, meus queridos, que a gente possa manter essa vibração que nós recebemos da espiritualidade, que nós possamos manter essa vibração amorosa, que o Cristo está sempre contribuindo com cada um de nós, né? Vamos agradecer a Ti, Jesus, por estarmos juntos nesse domingo, agradecer a presença dos nossos amigos espirituais, dos nossos benfeitores, da equipe da Casa de Jesus, que sempre nos apoia, nos ampara, nos estimula, e que possamos ter uma semana muito iluminada, que nós possamos ter uma semana de paz, de harmonia, de entendimento, de transformações íntimas que possam elevar o nosso convívio com Jesus, nosso convívio com os nossos benfeitores. Que tenhamos muito amor em nossos corações e que tenhamos muita luz nos nossos passos. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus. Um beijo no coração de cada um de vocês e que possamos nos encontrar no próximo domingo. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus.